O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Salmo 78. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o salmo de hoje nos traz a reflexão sobre a dimensão da misericórdia, no sentido de que Deus não nos trata como exigem nossas faltas. Ele não vai ficar pesando o tempo todo aquilo que nós temos como errado. É evidente que nós somos chamados à conversão e, nesse sentido, nós não podemos ficar imobilizados pelo peso daquilo que nós fazemos de errado. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e nos sentimos indignos? Carregamos o peso dos nossos erros, das escolhas erradas, das promessas quebradas. E se Deus fosse medir nossas vidas apenas pelas faltas, qual seria o sentido de tudo isso? E o salmo de hoje significa que Deus nos olha além do que fizemos de errado. Ele não age conosco como o mundo age, com punição imediata e fria justiça. Ele age com amor, misericórdia e paciência. Ele sabe da nossa fragilidade e não nos define por nossos fracassos. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, conforme está em Romanos 4, versículo 18, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. E nesse sentido, nós somos convidados constantemente a caminhar na graça de Deus e na sua misericórdia. A conversão, ela não pode ser entendida como algo imediato. É exatamente nos acontecimentos da vida e na nossa fraqueza que nós também vamos aprendendo a crescer. Na primeira leitura de hoje da profecia de Daniel, capítulo 9, dos versículos 4 ao 10, faz parte da famosa oração de confissão e súplica de Daniel, onde ele reconhece os pecados de Israel e implora pela misericórdia de Deus. E com isso, temos um contexto. O capítulo 9 ocorre no primeiro ano do reinado de Dario Medo, logo após a queda de Babilônia para os persas. E Daniel, um dos exilados judeus que serviam na corte real, lê no livro do profeta Jeremias, o capítulo 25, versículos 11 ao 12, e capítulo 29, versículo 10, que o exílio duraria 70 anos. Diante disso, ele se volta para Deus em jejum e oração, confessando os pecados da nação e pedindo restauração. Então vejamos bem. Jejuar, orar, confessar os pecados deve sempre levar a uma restauração. Restauração é mudança de vida, é que Deus possa restituir por de fato aquilo que falta em nós para que possamos ser pessoas melhores. E não simplesmente um jejum pelo jejum e a oração por oração, pois muitas vezes se torna vazio se nós não tomarmos o cuidado devido. Então Daniel começa reconhecendo quem Deus é, soberano, fiel e misericordioso. Antes de pedir algo, ele exalta a justiça divina. E no versículo 5, ele utiliza 5 verbos para descrever o pecado. Pecamos, cometemos iniquidades, procedemos mal, fomos rebeldes, afastamos. E vejamos que esses 5 verbos podem ser relacionados à atitude do ser humano nos dias de hoje, em pleno século XXI, no dia 17 de 3 de 2025,
Ainda pecamos, cometemos iniquidades, procedemos mal, somos rebeldes e afastamos. É preciso restauração, é preciso restituição, confiando na justiça divina, que não nos trata de forma injusta, mas com misericórdia e perdão. A misericórdia e perdão é o antídoto para a rebeldia humana. Não é um procedimento destrutivo. Muitos daqueles que clamam por um Deus vingativo e destrutivo, isso faz mais sentido pela sua incapacidade de muitas vezes entender o próprio perdão. Agora, conversão exige postura, comprometimento, assim como tudo o que vai ser bom na vida e frutífero e duradouro exige comprometimento. No evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, dos versículos 36 ao 38, faz parte do chamado Sermão da Planície, que é paralelo ao Sermão da Montanha de Jesus, onde está em Mateus. E nesta sessão, Jesus ensina sobre a misericórdia, o julgamento e a generosidade, destacando a necessidade de agir como Deus age. Com isso, os ensinamentos de Jesus sobre a vida no reino de Deus traz uma exortação à vivência prática do amor e da misericórdia, em contraste com a justiça meramente legalista dos fariseus. E aqui o ensinamento de Jesus enfatiza que a vida cristã deve ser marcada por atitudes semelhantes à de Deus: misericórdia, não julgamento severo e generosidade. Esses versículos seguem imediatamente a exortação ao amor aos inimigos, ainda em Lucas 6, mas nos versículos 27 ao 35, reforçando que o discípulo deve imitar a bondade divina. E ao dizer, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, o verbo gneste está no imperativo, indicando um chamado contínuo à ação. E a palavra misericordiosos remete ao conceito hebraico de Rahamim, que está ligado ao amor materno e à compaixão profunda de Deus. E quando diz, como vosso Pai, aqui Jesus revela a paternidade de Deus e a necessidade de imitá-lo. Esse chamado lembra Levítico, capítulo 19, versículo 2, sede santos, porque eu sou santo. Mas Jesus substitui santidade por misericórdia. Temos aqui uma exortação, e tal exortação é uma aplicação espiritual, onde Jesus nos ensina que a verdadeira santidade não é apenas cumprir regras, mas agir com misericórdia. O discípulo deve ser reflexo do amor divino, especialmente ao tratar os outros com compaixão. Não basta um sentido de cumprimento de regras numa religião legalista. Essa não é a proposta religiosa. Devemos, então, entender que a misericórdia é um caminho de libertação. Quando julgamos e condenamos, endurecemos nosso coração. Quando perdoamos, abrimos espaço para a graça de Deus agir em nós. E se Deus age em nós, temos vida restaurada e convertida. E o interessante é que no versículo 38 traz o princípio da generosidade divina. Dai-vos será dado, colocar-vos-ão no colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. E que, de fato, a nossa medida seja calcada e sacudida. Que tenhamos uma boa medida, que ela seja calcada, sacudida e transbordante. E isso descreve a generosidade de Deus e nos convida a sermos pessoas generosas. A Quaresma deve produzir em nós comportamentos mais generosos que extrapolam a dimensão litúrgica e que se dá na prática do dia a dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.